Bom dia, pai Alberto. Bom dia, sim. Minha mãe, tá tudo bem? Está tudo bem. O pai Alberto como é que tá? Tá mais ou menos, né? Uau. Domingo passado que vamos aqui? Yeah. Domingo passado encontramos o avô com um bocadinho de paludismo, né? Combateu o paludismo e hoje já está mais ou menos, né? Muito bom, muito bom. Eu vou pedir ao Manteiro que nos leve a oração para nós começar o estudo de hoje. Oramos. A Ti, nosso Deus, que estás nos céus, queremos lhe agradecer por essa grande oportunidade de estarmos na casa do Teu Filho Alberto para estudarmos da Tua Palavra. Pedimos a presença do Santo Espírito para que ilumine as nossas mentes na compreensão das Tuas Sagradas Escrituras. Agracia-nos com Tua presença, Senhor. Perdoa-nos porque somos pecadores diante de Ti. Reclamamos o sangue de Cristo que nos justifica e que nos santifica. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Muito bom. Em relação ao pai Alberto, nós já estudamos sobre vários assuntos. Já estudamos sobre a Bíblia, já estudamos sobre a salvação em Jesus Cristo, já estudamos sobre o grande conflito, já estudamos sobre a lei, o sábado, já estudamos também sobre o sacerdócio de Jesus Cristo no santuário celestial, já estudamos também sobre o remanescente e sua missão, e também já estudamos sobre a verdade. Você decide entre o erro e a verdade. Também já estudamos sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas o nosso estudo de hoje, nós vamos abordar a respeito do batismo. Acho que o Paulo Alberto já vai falar sobre o batismo, né? Já? Sobre o batismo? Não? Mas o pai Alberto já tinha sido batizado. Sim, protestante. Protestante? Sim. Já tinham sido batizados na igreja protestante. Então hoje nós vamos estudar sobre a doutrina ou a crença do batismo nas Sagradas Escrituras. É o assunto que nós vamos estudar hoje. Ok? Tá bom. O pai Alberto já tem a nova Bíblia, né? Já leu a Bíblia? Tá lendo, né? Tá bom, tá bom. Vamos lá, Monteiro. Sim, a primeira questão que nós vamos analisar em relação ao batismo, vamos ver como e por que Jesus Cristo foi batizado, ok? Vamos ver como Jesus foi batizado e entender por que Jesus Cristo foi batizado. Vamos analisar essas duas coisas nas Sagradas Escrituras, no livro de Mateus, capítulo 3. E vamos começar a ler a partir do versículo 13 até o versículo 17. Posso tomar leitura, hein? Posso? Tá bom. Por esse tempo, Jesus foi a Galileia, para o rio Jordão, a fim de que João batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e você vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. Depois de ser batizado, Jesus saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. A primeira questão é: por que Jesus Cristo foi batizado? A Bíblia responde. Quando João lhe disse que: Senhor, você que tem que me batizar, no versículo 15, Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, se a pergunta é por que Jesus foi batizado, ele próprio responde: ele foi batizado para que se cumprisse toda a justiça. Ou seja, Jesus foi batizado para ser nosso exemplo. Jesus foi batizado para ser o nosso exemplo.
Sim. Se você crê em Jesus, você tem que seguir o exemplo de Jesus também, seguir através do batismo. O interessante, outra pergunta é, como Jesus foi batizado? A Bíblia diz que saiu das águas, né? Ele foi batizado no Rio Jordão. Jesus foi colocado todo o corpo dentro da água e foi tirado da água. Quer dizer que o batismo que Jesus Cristo recebeu foi o batismo por imersão, né? É o batismo que todo o corpo é mergulhado na água e é retirado. E a Bíblia diz que quando João batizou e o corpo de Jesus saiu da água, o céu se abriu e uma voz falou do céu dizendo que este é meu filho amado. Então, por que Jesus foi batizado? Para ser nosso exemplo, para que a justiça de Deus se cumprindo nele, quem crer em Jesus, aceitar a sua justiça, também ir para o batismo por imersão, esse ser também é filho de Deus. Então, duas questões ficam claras a partir desse momento. A primeira é, por que Jesus foi batizado? Para que se cumprisse toda a justiça. A segunda, como Jesus foi batizado? Foi batizado por imersão. Todo o corpo foi colocado na água. É, Alberto? Sim. Deu para entender alguma coisa? Mateus. Sim, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, o versículo 13 até o versículo 17. Depois nós vamos deixar os textos para o Pai Alberto. Vamos deixar bem no seu livrinho, vamos deixar lá todos esses textos que nós estamos a deixar aqui para o Pai. Então, por que Jesus foi batizado? Para que se cumprisse toda a justiça. Como Jesus foi batizado? Foi batizado nas águas. Todo o corpo mergulhou nas águas. Alguma dúvida? Não. Não, né? Muito bom. Agora, vamos analisar outra questão em O que relação... admirou é o João Batista, É, que devia ser batizado. sim. Não era batizado. Jesus, é verdade. João Batista sabia quem era Jesus. E ele, sabendo quem era Jesus, disse, uau, você é o meu Deus, você é o meu Criador. Eu vou batizar o meu próprio Criador. Sim, você tem que me batizar, porque eu e meu Pai nos céus decidimos que tinha que ser assim. Eu teria que ser o exemplo da raça humana. Eu tinha que ser a cabeça da raça humana. Eu tinha que ser o salvador da raça humana. Eu tinha que mostrar o caminho onde todos os seres humanos devem seguir. E João teve a honra de batizar o seu próprio Criador. É verdade. Seria bom se todo mundo fosse tipo João Batista. Yeah, seria bom. Note como é que é interessante. Jesus Cristo, quando ressuscitou, ao ascender aos céus, ele deixou uma missão para os discípulos. Em Mateus capítulo 28, o versículo aqui 18 até o versículo 20, Jesus se despedindo com os discípulos antes de ascender aos céus, ele disse o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos séculos. Jesus Cristo foi batizado para que se cumprisse toda a justiça. E Jesus foi batizado nas águas, todo o corpo saiu. E Jesus, quando ressuscitou, antes de ir para os seus, disse nos discípulos: olha, vão, façam um discípulo e batizem todos aqueles que crerem em mim. E batizam eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Significa dizer que a ordem de Jesus é que todo aquele que nele crê passe pela experiência que ele mesmo passou do batismo. O Pai, Jesus. Exato, sim. Jesus é o exemplo da raça
humana. Então, ser batizado é uma experiência, é uma honra que todo aquele que crer em Jesus Cristo já pode ter. Se você crê em Jesus e você crê que Ele é teu Criador e Ele é teu Salvador e Ele pode operar em seu coração, em sua vida, o que você não pode conseguir por você mesmo, aí você entrega a vida para Ele. E entregar a vida a Ele, você pode declarar publicamente através do batismo, porque você crê em Jesus Cristo, você aceitou a Jesus e você decidiu viver para Jesus. Então a ordem que Jesus disse, olha, vão batizem todos aqueles que crerem em mim. Agora, o que nós precisamos também entender nesse estudo é o que significa o batismo. Qual é o significado espiritual que tem o batismo, né? Qual é o significado espiritual que tem o batismo? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, ele nos ajuda a compreender o significado espiritual do batismo. Romanos capítulo 6, no versículo 3 até o versículo 6, diz assim: ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele à semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança de sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Aqui o apóstolo Paulo ele compara o batismo com a morte de Cristo. O que quer dizer que toda pessoa que aceita Jesus Cristo deve morrer como Cristo morreu. Assim como Cristo ressuscitou, essa pessoa também, ao aceitar Jesus, deve morrer para o pecado. Assim como Cristo ressuscitou, essa pessoa também deve ressuscitar em novidade de vida, deve ser uma nova pessoa. Em outras palavras, o batismo significa dizer morrer para o pecado e viver para Jesus Cristo, viver para a justiça em Jesus Cristo. Por isso é que no versículo 6 ele diz assim: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele. Nós, quando somos batizados, já estamos sendo crucificados com Cristo. Quando a gente entra na água, estamos sendo sepultados com Cristo. Quando a gente sai da água, estamos a sair em novidade de vida, assim como Cristo ressuscitou vitorioso sobre a morte e sobre o pecado. Então o batismo tem esse significado, é morrer para o pecado e viver para a justiça. A pessoa que aceita ser batizado está a dizer o seguinte: a partir de agora eu vou viver para Jesus e não mais para o pecado. A pessoa que aceita ser o batismo está a dizer assim: olha, o meu Senhor é Jesus, o meu Deus é Jesus, o meu Salvador é Jesus. Se Ele morreu por causa dos meus pecados, eu também vou morrer com Ele por causa dos meus pecados, e Ele me dará poder para viver uma nova vida com Ele. Como é bela a experiência do significado, a experiência do batismo e o significado do batismo. É muito belo. É voltar a ser uma nova criatura, voltar a ser um novo homem, tudo por causa do poder do sangue de Jesus Cristo. Então, o significado espiritual do batismo é morrer em pecado e nascer em novidade de vida pelo poder de Jesus Cristo. Ser um novo homem em Jesus Cristo. Não mais para viver em pecado, mas para viver para a justiça de Jesus Cristo. Esse é o significado do batismo. Agora, é importante notar que quando uma pessoa é batizada, ela se torna membro do corpo de Cristo. Assim como cita o livro de 1 Coríntios capítulo 12. O apóstolo Paulo usa a alegoria de
o corpo como sendo Jesus a cabeça e o corpo a sua igreja. E nós somos os membros desse corpo. Significa assim que quando uma pessoa é batizada, ela se torna parte da igreja de Deus. Ela se torna filho de Deus. Assim como cita 1 João capítulo 3, versículo 1. Nós nos tornamos filhos de Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Significa dizer que quando a pessoa é batizada se torna filho de Deus, e quando a pessoa é batizada se torna membro da igreja de Deus, membro do corpo de Cristo. Aí ele tem vários direitos, quer da parte de Deus, quer da parte da igreja que representa Deus aqui na terra. Então, quando a pessoa é batizada, ela se torna filho de Deus. Quando a pessoa é batizada, ela se torna parte da igreja de Deus. Assim mesmo, ela se torna parte da igreja de Deus. Bem, vamos finalizar com uma história na Bíblia que é bem interessante sobre essa questão mesmo de batismo. A história é de Filipe. Filipe estava saindo, acho que é da Etiópia, sim, da Etiópia, porque ele era o tesoureiro da rainha de Candace. E ele foi para Jerusalém para adorar a Deus. E ele, quando saiu de Jerusalém, ele estava a ler o profeta Isaías. Quando ele começou a ler o profeta Isaías, ele se impressionou ao encontrar o texto de Isaías 53, que falava a respeito da morte de Jesus Cristo, dita há 400 ou 600 anos antes que Jesus nascesse. Ele se pergunta, mas aqui a Bíblia está a falar de quem? Está a falar do profeta Isaías? Ou está a falar de Jesus Cristo que morreu em Jerusalém bem recentemente? Deus pegou Filipe, o levou, o teletransportou e ele disse, olha, vai até ele estava numa carruagem, vai até aquela carruagem. Filipe foi até a carruagem e perguntou, Filipe foi até a carruagem e perguntou ao etíope, ele perguntou ao eunuco, por que você, entendes o que você está a ler? Ele disse, não entendo, preciso de alguém que me explique. Ok. E aí foi explicando para ele, qual é esse que você está a ler aqui? É Jesus Cristo que morreu em Jerusalém, foi crucificado e ressuscitou e está vivo. Se você crer nele, você será perdoado, você será filho de Deus, você será parte da igreja de Deus e você terá a vida eterna. Ele disse, o que devo fazer para ser salvo? Ela crê em Jesus Cristo e seja batizado. O que impede que eu seja batizado? Se tem aí as águas, sem problemas, podemos descer e vamos e eu batizo você sem problema. Aí batizaram, assim que o batizaram, Deus pegou Filipe e o arrebatou para um outro lugar. Essa é uma história incrível. Somente não me traz só essa história, está em Atos capítulo 8, onde se encontra essa história do Filipe e o eunuco. Minha pergunta é para a família: o que vos impede de receber Jesus em vossa casa, em vosso coração, em vossas vidas? O que vos impede de crer em Jesus e em sua palavra? E o que pode vos impedir de vocês receberem o batismo? Creiam em Jesus. Creiam no seu poder para vos salvar. Creiam no seu poder para cuidar de vocês. E creiam no seu poder para vos curar e vos libertar e vos salvar acima de tudo. E entregam a vida para Ele. Entreguem a vida para Ele. Entreguem a vida para Jesus. Ele, quando voltar na glória dos céus com todos os anjos, irá dizer: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito eu te constituirei. Alguma pergunta? Acho que entendi. Essa é uma massa. Na verdade, nós tínhamos prometido que traríamos aqui alguém para que a família conhecesse, mas essa pessoa está doente. Eu conversei particularmente com ela essa manhã. Ela disse-me que está incomodada, mas no próximo domingo nós vamos fazer questão de, se não trazermos ela,
vamos fazer questão de mostrar para vocês onde fica um pequeno grupo que quando puderem possam ir lá, se reunirem para continuarem a estudar a Bíblia. Esse grupo não está distante, fiquem aqui nessas proximidades. Nós só precisamos descobrir onde é que está esse pequeno grupo, conversar com o líder desse pequeno grupo e vamos falar sobre o casal. Quem sabe até o pequeno grupo pode estar aqui na casa do pai. Podemos transportar o pequeno grupo, pode ficar aqui para estarem a continuar a estudar a Bíblia até quando a família decida se vai partir para o batismo em nome de Jesus Cristo. Aí deixaremos a decisão sobre vossas mãos. Mas nós continuaremos a estudar a palavra de Deus. Pai Alberto hoje está bonito. O Pai Alberto hoje tá muito lindo. Muito lindo. Tá bom. Nós agradecemos por terem nos recebido. E com certeza continuamos a desejar que o Senhor vos abençoe. Tá bom. Vou pedir ao Monteiro que nos leve em oração. Oremos. Maravilhoso nosso Deus, nosso Pai. Mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, em nome de Jesus, nós nos achegamos para lhe agradecermos por este momento do estudo da Sua Palavra. Permita, Senhor, que a palavra que nós ouvimos se transforme mesmo em uma semente para que o nosso coração seja uma boa terra, para que brote e dê frutos. Nos acompanhe, Senhor, ao longo do dia. Por favor, Senhor, abençoa grandemente esta família, que esteja conosco, que o Pai possa nos guiar. Em nome de Cristo nós confiamos. Amém. Amém.